Oi, oi, eu sou a Nath e religião é um tema sempre delicado quando abordado, independente da forma que ele será abordado. Há muitas religiões no mundo, mas hoje vamos focar apenas no cristianismo, mais especificamente o cristianismo pós-protestante. O cristianismo pós-protestante abrange muitas ramificações do cristianismo, tendo os protestantes históricos, sendo os luteranos, calvinistas, anglicanos, batistas, metodotistas e presbiterianos, e os pentecostais, sendo a Assembleia de Deus, Quadrangular e Brasil para Cristo, e por fim os neopentecostais, sendo a Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus e Sara Nossa Terra. E, fora as ramificações, tem as seitas vendidas de religião, como a Igreja Mórmon, os Testemunhas de Jeová e algumas vertentes neopentecostais, como as citadas acima. E sim, é confirmado que a Igreja Mórmon e os Testemunhas de Jeová são uma seita. Como você pode saber ou não se é uma seita? Eu vou compartilhar algumas características comuns de seitas religiosas. Tendo foco na adição. Eles adicionam elementos ou interpretações à Bíblia ou outras escrituras consideradas sagradas, criando novas regras e doutrinas ou até mesmo desenvolver uma nova doutrina ao Evangelho, dizendo que isso foi mostrado por um anjo ou pelo próprio Deus. Subtração. Eles negam ou minimizam aspectos importantes da fé, como a divindade de Jesus Cristo ou a importância do sacrifício de Jesus. Multiplicação. Enfatizam a salvação pelas obras ou práticas específicas ao invés da fé em si ou a graça, ou seja, a famosa teologia da prosperidade. E por fim, a divisão. Dividem a lealdade dos membros, exigindo a obediência cega e a liderança, isolando-os de outras influências, como pessoas que não seguem a mesma religião ou até mesmo a segregação racial. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim os mormons explicam a raça negra. Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mormons os descreve. Já vimos as ramificações de religião e seitas, e como essas religiões que pregam amor, perdão, harmonia conseguem ter tanta gente que não fazem isso. É tipo um jogo muito incrível que você jogou, mas a fandom estraga. É assim com todos os crentes. Sim, crentes. No sentido pejorativo da frase, pois até o diabo crê em Deus. Atualmente, o termo certo para se referir a uma pessoa que realmente segue os mandamentos de Deus é cristão. Algo que é obrigatório em um crente é a sua religiosidade. Religiosidade é um conjunto de atitudes e opiniões ignorantes ou preconceituosas de uma pessoa que acha que essas atitudes são totalmente justificáveis, por serem aceitas no seu círculo da religião, como, por exemplo, a homofobia. Chega a ser ridículo ver pessoas atacando as pessoas LGBTs que nem fazem parte da sua religião com a desculpa de que Deus sente repulsa ou se enjoa disso. Sendo que o Alecrim Dourado, que diz isso, tem 2 amantes e um homicídio nas costas. Mas tá tudo bem, né? Porque ele aceitou Jesus e se arrependeu. Deus deixou claro quando ele disse para nós mesmos tirarmos a trava do nosso olho para tirar o cisco do próximo. Mas as pessoas só gostam de falar versículo que convém ou interpretar da forma que mais beneficia a si mesmo. E como nós achávamos que isso só afeta a vida dos outros, é claro que não. As pessoas que mais sofrem com a religiosidade cega são as crianças, criadas com essas pessoas que basicamente tudo para eles é um mal enviado pelo próprio capeta para poder tirar o seu filho do caminho. Amigos que não têm a mesma religião são consideradas uma potencial má influência. A televisão, você só pode ver um jornal ou novelas bíblicas. Videogame? Nem pensar, pois jogos deixam crianças totalmente violentas, segundo uma certa emissora aí. Sem falar nos animes, que só falam de demônios e exaltam as trevas. Mas é tão extremo assim? E eu digo, é sim, porque eu já passei por isso quando eu era criança, principalmente voltado para a área dos animes. Eu desenho desde os 8 anos de idade, e
os animes tiveram essa influência no fato de eu começar a desenhar. Eu comecei a ver animes do gênero de garotas mágicas, como Glitter Force, era um desenho muito bom. E com o tempo eu fui vendo outros tipos de animes quando eu entrei na adolescência. E essa fase em específico foi a mais complicada. Eu via Naruto, One Piece, anime shounen. Eu gostava bastante. E com isso os meus pais pegavam meu caderno de desenho o tempo todo e jogavam no lixo. Ou até queimavam na minha frente, falando abertamente que aquilo era do demônio. Ao todo, eu acho que eu já perdi por volta de 5 ou 6 cadernos de desenho. E eu sempre falava que pra mim mesmo que eu ia desistir de vez de desenhar, porque eu basicamente não me expressava. Eu não conseguia nem desenhar o que eu queria, mas eu nunca conseguia parar, porque isso era parte de quem eu era. E os meus pais não queriam que eu me expressasse, pois eu não estava usando esse meu dom para exaltar a Deus. Sendo que nem era um dom. Eu só comecei a desenhar e a evoluir os meus desenhos com o tempo. Eu comecei a estudar arte. Mas, conforme eu fui passando por isso, na adolescência eu fui ficando um pouco mais rebelde. No caso, rebelde pra eles, né? Porque eu só expressava minha opinião e interesses pessoais. Eu não era um exemplo de garota muito feminina na cidade. E tentavam forçar isso em mim, como usar vestidos, que era algo que eu tinha muita dificuldade de me achar. Eu não conseguia me achar bonita e nem confortável em um. Mas me forçavam a usar brincos, até cortar o meu cabelo de um jeito que eu não podia, eu não queria e nem podia. Mas eu sempre quis a experiência de ter um cabelo bem curto. E eu só pude fazer isso depois de ser maior de idade e quando não tinha ninguém mais pra me impedir ou me repreender por algo que eu fiz com meu próprio dinheiro. E por fim, finalizando, porque o vídeo vai ficar bem longo se eu não parar de falar, pais, não deixem a sua religiosidade afetar os seus filhos. Porque se você acha que você pode continuar com essas ideias preconceituosas, controle da opinião do que o seu filho tem ou não o que gostar, só porque você se diz filho de Deus, eu afirmo que você está seguindo qualquer coisa menos o que você diz pregar. E no final das contas, você é igualzinho às pessoas responsáveis pela morte de Jesus. Um fariseu que ora publicamente para todo mundo, mas quando todos não estão olhando, é capaz de fazer de tudo para satisfazer as suas próprias vontades sombrias e hipócritas. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido educativo e edificante. E se você tem uma história parecida com a minha, deixa nos comentários. E se quiserem me recomendar temas de vídeo, eu sempre estou aberta a novos temas. E eu leio todos os seus comentários. Muito obrigada e até a próxima!